Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 6 do 5º artigo do Credo. A questão número 114, que nos ensina o 5º artigo do Credo: desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Responde o Catecismo. O 5º artigo do Credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo e que ao terceiro dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dele se separar. Neste 5º artigo, então nós temos aqui uma explicação a fazer em que uma verdade de fé realça a outra. Então, para mostrar a realidade física da natureza humana de Jesus Cristo, então fica bem claro que ele morreu. Porque a natureza divina não morre. E nós vemos a divindade unida ao corpo de Nosso Senhor no sepulcro e a sua alma que desceu aos infernos, e está também a divindade unida à alma de Nosso Senhor. Agora, a sua natureza humana morreu, não? É uma morte física, real. Isso vai contra aquelas primeiras heresias dos primeiros séculos, não, que negavam a realidade da humanidade, da natureza humana de Nosso Senhor. Uns chegaram a dizer que era uma aparente natureza, uma aparente humanidade, uma aparência de homem, e não uma humanidade verdadeira. Isso é uma heresia. Então nós vemos que ele morreu, verdadeiramente morreu, foi sepultado, não? Ou seja, tem um corpo no sepulcro, e este corpo está vivo porque a sua alma se separou deste corpo. É a morte física. E esta alma nós vemos que desce aos infernos. Então, e desce aos infernos separada do corpo. Logo, o corpo está no sepulcro e a alma desceu aos infernos. Então, vamos ver agora o que quer dizer infernos, né, neste caso. Por inferno se entende limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. É a pergunta 115. Né? O que se entende aqui por inferno? Por inferno se entende aqui o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. Então, a alma de Nosso Senhor desce aos infernos. No credo está em plural, não? Porque o inferno é o lugar de condenação eterna. E aí Nosso Senhor não foi, não vai, nunca estará aí, nem de passagem, nunca. Porque senão o inferno deixaria de ser inferno, se Nosso Senhor aparecesse no inferno. Justamente a condenação eterna, a pena essencial consiste no quê? Na privação da visão de Deus. Então Nosso Senhor Jesus Cristo não põe os pés nesse lugar, porque esse lugar é o lugar que está privado da sua presença no sentido físico. Agora, temos por infernos todos os lugares inferiores. Temos o purgatório, que a mesma chama do inferno é a que purifica as almas no purgatório, mas o purgatório é um lugar de transição. Aí depois temos o limbo dos Santos Padres, que é este inferno aqui que se refere ao credo, que era o lugar onde aquelas almas que já estavam purificadas pelo purgatório, se fosse o caso, ou as almas em definitiva, que estavam preparadas para ir ao céu, entrar e reinar no céu, junto com Deus Nosso Senhor, mas só que elas não podiam entrar, porque o pecado de Adão fechou a porta do paraíso. Assim que elas ficavam no limbo, onde não há nenhum castigo, nenhuma pena, somente a privação da visão de Deus, que era uma questão de esperar. E nesse momento da ressurreição de nosso, da descida de Nosso Senhor aos infernos, é ali que ele vai visitá-las, é o seio de Abraão, e este lugar existe, mas está hoje vazio. Esse lugar foi feito somente para essas almas que não podiam ir para o paraíso porque as portas estavam fechadas. Então, este é o limbo, ou chamado seio de Abraão. E depois tem o limbo das crianças não batizadas, que é o lugar que também chama-se infernos, não, porque são lugares inferiores.
É um lugar onde todas as crianças, sem uso de razão, não, que morreram sem o batismo. Então essas crianças não podem ir para o inferno dos condenados, por quê? Porque não têm pecado pessoal. E tampouco podem ir para o céu, porque elas não têm a graça sobrenatural que as façam capazes de ver a Deus Nosso Senhor. Então a alma dessas crianças vão para o limbo, e é um lugar onde tem uma felicidade, uma felicidade natural, e elas não têm pena de física, porque elas não têm pecados pessoais. É o pecado original que as impede, que não foi apagado pela água do santo batismo, então as impede de ir ao céu. Nós vamos ver um pouco depois melhor sobre o limbo das crianças não batizadas. Porque se inventou o batismo de intenção, porque o batismo de intenção, quando os pais querem batizar a criança e não conseguiram, isso não existe. Não existe. É muito cruel, não? Mas é muito romântico também, hein? Batismo de intenção, mas não existe. O batismo de intenção, se fosse assim, eu colocava a intenção de batizar todas as crianças e estariam batizadas. Não, isso não existe. Inventaram depois orações de batizar crianças que já morreram, tampouco existem. São invenções criativas de falsas aparições, de gente muito sentimental, nos faz chorar, mas são mentiras. São consolos em fraudes, assim que são realmente absurdos. Depois inventaram um batismo de água, que se joga não sei aonde, nos 4 cantos da terra, batizando as crianças. Tampouco servem. Quando vermos o sacramento do batismo, veremos que isso não existe. O sacramento requer a presença física da pessoa. Então, não está mais, não serve. Então, essas crianças vão para o limbo. Não se coloca outro nome a esse lugar, limbo. Quando nós falamos agora descer aos infernos, o Nosso Senhor, ele foi para o limbo ou o seio de Abraão, que era o lugar onde iam as almas que estavam já preparadas para ir para o céu, mas o céu estava fechado. E aí é o que se refere o credo ao dizer, descer aos infernos. Agora os senhores me perguntariam, padre, de onde vem mansão dos mortos? Pois é, foi uma alteração feita no credo moderna, numa nova versão do credo, porque com o passar do tempo o limbo foi apagaram ele da realidade. Eu não sei se foram lá nos infernos, lá embaixo, e fecharam o limbo das crianças, porque modernamente uma comissão, entre aspas, teológica disse que não existe. Pois é, vai contra toda a tradição, todo o ensinamento da Santa Igreja. Depois, o inferno dos condenados. Hoje é muito difícil ir para o inferno, hein? Segundo o modernismo, você tem que ser uma pessoa muito direita para ir para o inferno, porque eles colocam no céu todos os delinquentes, não? Então Deus não dá essa sentença eterna. O inferno talvez esteja Lúcifer e não sei quem mais, pois então. E o céu está todo mundo. E o purgatório é uma verdade de fé também, mas que, graças à piedade, as pessoas acreditam. E eu não me consta que tenham atacado o purgatório, mas fazem as pessoas irem tão cedo para o céu que já não tem muito sufrágio, E não ensino muito sufragar as almas, essa parte das dívidas, das penas que devem expiar, está cada vez menos a doutrina, mas ainda as pessoas, graças ao bom Deus, rezam pelas almas do purgatório. Mas então, são verdades que, querendo ou não, elas existem. Agora, só para realçar, então, por infernos, em plural, nós entendemos o quê? O purgatório, o limbo, que é o seio de Abraão, o limbo das crianças não batizadas e o inferno dos condenados. Então, são lugares, ou seja, lugares no sentido físico. É um lugar, o purgatório, o inferno dos condenados é um lugar o seio de Abraão e é um lugar o limbo das crianças não batizadas. Agora, quando nós falamos o inferno, nós entendemos o inferno dos condenados. Então, pergunta 115.
Por inferno entende-se aqui, não, o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Jesus Cristo. Pergunta 116. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo? As almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo, porque pelo pecado de Adão o paraíso estava fechado e convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. Então aqui é algo muito belo. O pecado fechou o paraíso. Fechou. Então nosso Senhor vai fazer o que? A redenção. Ou seja, vai resgatar os seus que estavam baixo o cativeiro do pecado e da escravidão do demônio. E agora nosso Senhor vai entrar no reino dos céus primeiro, como triunfante, levando os seus resgatados atrás. Então é essa grande procissão no dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, que essas almas entram junto com nosso Senhor. Então é muito belo. É uma questão também de justiça e do triunfo de nosso Senhor, que é o seu triunfo é de justiça e é merecido esse triunfo. Então ele entra com esses resgatados, não? E a partir de então, desde que ele entrou glorioso, com seu corpo glorioso, suas chagas gloriosas, os resgatados, que são as almas que estão no limbo dos padres, mas se salvaram graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter presente que todos os que se salvaram no Antigo Testamento era pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo que ia vir. E os que se salvam no Novo Testamento é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo que já veio. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação no Antigo Testamento pela esperança e no Novo Testamento pela fé e esperança da adesão absoluta à sua doutrina. Então, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, só um parênteses, aproveito para realçar, por isso tem uns grupos por aí muito extremistas, gente exaltada, que diz que o Antigo Testamento tinha que ser rasgado, tinha que ser anulado. Por quê? Porque é dos judeus. Então, tudo que é dos judeus não presta, logo o Antigo Testamento devia ser anulado. Isso é absurdo. Primeiro que o Antigo Testamento não é dos judeus, é da Santa Igreja. Que no Antigo Testamento era a Igreja mosaica, mas que no Novo Testamento ela deixa de ser a sombra, a luz se dissipa, então é a Igreja Católica Apostólica Romana e será sempre a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como que eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo? Pelas profecias. E onde estão as profecias? No Antigo Testamento. Se eu rasgo o Antigo Testamento, como que eu vou reconhecer o esperado? Como eu sei que ele é o enviado, que foi prometido no Antigo Testamento? Então, nós não podemos, porque nosso Senhor Jesus Cristo está no Antigo Testamento também. Assim como a marca d'água na nota, não na cédula de dinheiro está. E com a luz, podemos observar, pondo essa cédula contra a luz, a marca que ali está. Se nós colocamos o Antigo Testamento à luz do Novo, nós vemos uma marca. Qual? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor de todos os que o esperaram no Antigo Testamento, agora entra com eles no reino dos céus. E a partir de então, todas as almas que se salvarem, se for o caso, passam pelo purgatório e satisfeita a divina justiça, entram no paraíso. Não vão mais para o limbo dos santos padres. Por que Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar? Pergunta 117. Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Por que diz insofismável? Porque houveram várias heresias a respeito, que eram sofismas, e depois os próprios judeus, na morte de Nosso Senhor, eles disseram assim aos guardas, está na Sagrada Escritura, não? Que colocassem guardas lá na sepultura, porque iam inventar que ele tinha ressuscitado, e esta fraude seria pior do que as anteriores. Então, o que acontece? Nosso Senhor fica 3 dias morto para mostrar a verdade da sua morte
e também a verdade da sua ressurreição. Porque está 3 dias morto, hein? Você pode dizer, não, mas foi uma enfermidade X. Não, ele não morreu bem, ainda tinha movimentos de respiração e batimentos cardíacos. Então tiraram ele da cruz semi-morto. Não, ele morreu. São 3 dias de sepultura. 3 dias, é fechado, seu corpo está fechado no sepulcro com uma pesada pedra ali na entrada. Tem uma legião de soldados romanos que não eram qualquer, hein? Não eram uma guarda qualquer, era uma guarda romana inteira posta no sepulcro de Nosso Senhor. E que, ou seja, estava muito bem guardado, um corpo bem custodiado, humanamente falando, para evitar toda fraude, segundo as teorias dos hebreus, sofismas deles. Então, Nosso Senhor, depois de 3 dias, ressuscita. E estamos a falar o quê? De um homem, que é Deus verdadeiro, mas um homem que morreu bem judiado, bem flagelado, crucificado, seu sangue derramado, curado de espinhos cruelmente, com fome, com sede, com todos os escárnios e injúrias possíveis, e com uma lança que abriu o seu lado, ou seja, ele está morto e bem, morreu morto mesmo, morreu. E depois de 3 dias vem a vida, logo a verdade da sua ressurreição. Então, Nosso Senhor ficou 3 dias no sepulcro. É verdade que aqui há um problema. Se nós considerarmos os 3 dias de 24 horas, seria o que? A sexta, né? O primeiro dia, sábado, seria o que? Sexta, sábado, domingo. Mas não é bem de 24 horas, porque Nosso Senhor é crucificado às sextas, 3 da tarde, e a madrugada do sábado para o domingo ele ressuscita, não? São considerações de ponto de vista hebraico, porque ele morre na sexta-feira de manhã, às 3 da tarde, né? Mas assim, a sexta-feira, às 18 horas aproximadamente, quando aparece a primeira estrela, já é o sábado. Então Nosso Senhor fica sepultado, morre, não? Aí está a sexta, o sábado, e ressuscita já no domingo, já o sábado à noite para o domingo, 3 dias. Em todo caso, um período considerável para mostrar que ele está bem morto mesmo. E são 3 dias nesta contagem do modo correto. E a pergunta 118, foi a ressurreição de Jesus Cristo semelhante à dos outros homens ressuscitados? Responde o catecismo, a ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria e os outros foram ressuscitados por virtude de Deus. Então, nós vemos aqui, poderia parecer que, aqui um mal-entendido, não do catecismo, obviamente, mas das interpretações errôneas da Sagrada Escritura. Quando nós lemos nas epístolas de São Paulo, quando ele prega Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, o qual Deus ressuscitou dos mortos como primícia dos que se salvam, não? Então, quem lê isso vai dizer, então Nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou por seu próprio poder. Por quê? Porque foi ressuscitado por virtude de Deus. Eu já ouvi isso de muitos católicos que ficam lendo a Sagrada Escritura sem entender direito e depois leem mal e entendem péssimo. E depois uns que leram bem, mas não sabiam porque davam um curto-circuito na cabeça por não se submeter à verdade do catecismo. É assim, o catecismo é verdade. Agora vem a explicação. Como que pode ser isso? São Paulo estava errado de modo algum. O catecismo está errado de modo algum. Então como que é? Nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou, claro. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita por sua própria virtude. Mas a virtude de quê? Da sua divindade. Por quê? Porque a humanidade, por santa que seja, não pode, por virtude própria, a humanidade de Nosso Senhor voltar a ter a vida, porque está separada, a alma separada do corpo. Então a alma, por própria virtude somente, não pode voltar para o corpo. E temos que lembrar que, falando de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem algo a favor. Por quê? Porque o seu corpo não está em decomposição. O corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo não conheceu a corrupção, porque está unido à divindade. Lembremos-nos, não é um cadáver, é um corpo morto,
mas não está em decomposição. Isso é absurdo só o pensar, mas vamos explicar. Não está. A divindade de Nosso Senhor preserva o seu corpo da corrupção, mas é um corpo morto. Não há uma propriedade da alma voltar por si só a este corpo, está separada. Mas é verdade que a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo está unida aqui à divindade. E é pelo ímpeto da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo que a sua alma regressa ao seu corpo preservado pela mesma divindade. Assim como um corpo por si só, por santo que seja, não pode ficar sem conhecer a corrupção, salvo uma virtude divina, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo permaneceu incorrupto por causa da virtude da sua divindade. Assim, a alma de Nosso Senhor Jesus Cristo regressa ao seu corpo preservado da corrupção pela divindade, mas por virtude do que? Da sua divindade. Por isso São Paulo tem razão. Foi Deus que o ressuscitou. O que? A sua natureza divina, a sua pessoa divina, ressuscita a sua natureza humana. Agora, quando nós falamos de outros santos, por exemplo, São Vicente Ferrer ressuscitou um homem. Então, quando ele ressuscitou um homem, ele ressuscitou por virtude própria? De modo algum. Por santo que ele é, ele não pode, porque é um milagraço, hein? Vai acima de todas as leis possíveis. Então, é por virtude da fé em Nosso Senhor, mas é Deus que interveio aí e ressuscitou. Agora, quando Nosso Senhor ressuscita Lázaro, é Nosso Senhor que ressuscita pelo seu poder, o poder da sua palavra onipotente que ressuscita Lázaro. Mas não é o poder da palavra de São Vicente Ferrer que ressuscitou o defunto que ele ressuscitou, é diferente. Quando aquele de cadáver tocou as relíquias de Santo Eliseu, lá no Antigo Testamento, e ressuscitou, foi Deus que interveio, mas não foi a virtude só do santo que o fez ressuscitar, porque isso está fora do alcance de qualquer santo. Então aqui é a diferença entre os ressuscitados por outros e os que foram ressuscitados por Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nosso Senhor Jesus Cristo que ressuscita a si mesmo, em definitiva, porque ele é uma pessoa divina e ele, como Deus, que ressuscita dá vida à sua natureza humana, na qual ele está unido pela união hipostática e é uma pessoa divina. Esta é a diferença da ressurreição de nosso Redentor com a ressurreição dos demais casos de ressurreições que houveram na história, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então nós temos que ter presente que uma verdade de fé supõe outra e realça. Então aqui nesse 5º artigo, nós vemos a verdade da morte de Nosso Senhor e nós vemos a verdade da sua ressurreição, pelo fato de 3 dias de sepultura e depois ressurgir dos mortos, mostra realmente uma vida que ele retomou. Não, e ele mesmo disse, eu que dou a minha vida e eu que vou retomá-la. Não? Então, e é ele que vai tomá-la de volta. Por isso a ressurreição é obra de Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, porque ele é Deus verdadeiro. Capítulo 7, do 6º artigo do Credo, que nos ensina o 6º artigo do Credo: subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O 6º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, 40 dias depois da sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu ao céu por si mesmo, e que, sendo enquanto Deus igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem acima de todos os anjos e de todos os santos e constituído Senhor de todas as coisas. Então, aqui é a ascensão de Nosso Senhor, não? Nosso Senhor, depois da sua ressurreição, 3 dias de sua morte, morre, depois de 3 dias ressuscita. Depois de ressuscitado, permanece 40 dias com seus apóstolos e discípulos. 40 dias. Depois de 40 dias, ele sobe aos céus, sua ascensão. E depois de 9 dias, 10 dias, ele envia o Divino Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. Então, aqui, que nos ensina esse artigo?
ensina-nos que Jesus Cristo, nosso Senhor, depois de 40 dias da sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu aos céus por si mesmo. Então aqui nós temos uma coisa muito importante. É um detalhe que faz uma diferença entre nós e todas as demais religiões, e também uma modinha muito comum entre católicos que não é católica. É o fato da realidade. Nosso Senhor morreu. Se nós estivéssemos lá, sepulcro, sangue, lençóis, bálsamo, um corpo estirado, uma mãe aflita, Nicodemos diligente cuidando do corpo, cruz, sangue, toda a cidade de Jerusalém, sangue, tudo, morte de verdade. Quem viu isso? Todos que ali estavam. Foi vista misticamente? Não, foi vista com os olhos que a terra comeu de todos eles. Todos morreram. Agora nós vemos o quê? Que desce aos infernos, o limbo. Alguém viu isso? Não. Mas como nós sabemos? Nosso Senhor disse... seguramente o apóstolo falou, Senhor, o que o Senhor fez nesses 3 dias? Nosso Senhor disse, olha, vamos lá, eu fui aos infernos, o limbo dos santos padres, e desde Abel até o último justo, conversei, falamos, vamos sair daqui a pouco vamos estar no reino dos céus. Até Dimas, não? Porque Nosso Senhor disse, hoje estarás comigo no paraíso. Pois então, todos. Depois, 3 dias ressuscita. Nosso Senhor, depois de 3 dias da sua ressurreição, vai permanecer 40 dias. E como será visto o Nosso Senhor? Com a mesma realidade com que vinha o Nosso Senhor antes. É um corpo físico que se toca. É verdade que ele passa pelas paredes do cenáculo lá, que as portas estavam fechadas, porque é um corpo glorioso. Mas ele come. Lá, quando ele aparece, está São Pedro pescando, São João reconhece que é Nosso Senhor, e vão lá à beira-mar, e Nosso Senhor está assando uns peixes e tem um favo de mel, Nosso Senhor come para mostrar a realidade. E quando pensarem que ele é um fantasma, ele diz, não toque-me, não. Isso em outra ocasião, Nosso Senhor nunca usou, mesmo podendo usar uma propriedade assim de uma aparição milagrosa, estando em vida, mas não usou. Mostrou assim a sua presença física. Ele caminhou sobre as águas com seu corpo físico. Ele fez os milagres com o seu corpo físico, com sua voz audível para todos. Porque toda essa coisa mística de revelação existe, hein? Mas só que ela não é fundamento da nossa religião. A nossa religião se fundamenta, se alicerça na realidade perceptível a todos os olhos, a todos os ouvidos, a todos os tatos daquele então que viram, tocaram, ouviram nosso Redentor e estiveram com ele fisicamente. Então nós temos depois Nosso Senhor 40 dias fisicamente com eles, depois de ter morrido, ressuscitado, entendeu? Então é uma coisa, é uma presença específica, é uma presença muito... Nosso Senhor está assinando, hein? As verdades de fé, assinou com o seu sangue, agora assina com as suas digitais gloriosas, e as verdades católicas ficam realçadas por esta realidade. Porque não é a mesma coisa se nós disséssemos assim, olha... Como fazem, por exemplo, os mormons. Nosso Senhor apareceu lá para uns índios, mas quem viu? Foi o Tibiriçá. Tibiriçá foi um índio, que descansa em paz. Vamos supor que o Tibiriçá estava lá na América do Norte. Mas quem me garante que foi Nosso Senhor? Pode ter sido um delírio, hein? Podia se encher de um fermentado de milho e ter visto qualquer coisa. Não, placas foram encontradas. Perfeito, mas quem me garante que essas placas têm relação com o Nosso Senhor? Não, porque foi dado um óculos milagroso para um profeta. Pois então, mas quem me garante que esse óculos milagroso está lendo as coisas conforme devem ser lidas, no sentido literal, no sentido próprio, e não é uma interpretação fraudulenta desse pseudo-profeta? Não, porque é assim. Então, isso é um ato de fé, de piedoso, e não pode ser o fundamento de uma religião séria. Por isso, queridos fiéis, nós não fundamentamos nossa revelação em aparições privadas. É na aparição, na manifestação física, real, do nascimento de Nosso Senhor no presépio, da sua pregação às pessoas que ali estavam,
da transmissão dessa pregação pelos apóstolos, que eram homens que viveram, né? Por isso nós temos suas relíquias, hein? São ossos de pessoas que viveram. Não? Pois então, e assim a nossa fé tem um fundamento em algo real. Deus se fez homem sem deixar de ser Deus e falou, e pregou, foi odiado, foi crucificado, ressuscitou, ficou mais 40 dias, subiu aos céus com a mesma realidade de tudo o que precede a esses fatos. Subiu aos céus fisicamente. Não é uma visão mística que os apóstolos... Não, é uma visão real. Aquele corpo que saiu do sepulcro glorioso, que esteve com eles 40 dias, este corpo sobe aos céus. Corpo com seus sagrados ossos, com seu coração, com todo de físico que tem um corpo real de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua alma e com a sua divindade. Então, nosso Senhor sobe aos céus, não? E que, enquanto Deus, igual ao Pai Eterno, na glória, foi elevado enquanto homem. Aqui a glorificação da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem foi posto acima de todos os anjos, de todos os santos, e constituído Senhor de todas as coisas. É magnífico porque há um herético ensinamento chamado mistério pascal, modernista, que eles fazem consentir a redenção na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, a missa vira uma festa, porque eles ensalçam, eles exaltam a ressurreição de nosso Senhor como causa da redenção, e a paixão vira um meio para ressuscitar, então ela perde o seu enfoque e a sua importância. Pois então, a doutrina católica, a verdade católica ensina que Nosso Senhor nos salvou pela sua paixão, morte, é a nossa redenção. E a sua ressurreição e ascensão é o quê? É a glorificação, é o troféu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é exatamente o que esse artigo está a mostrar, que nosso Senhor foi elevado aos céus e enquanto o homem foi constituído Senhor de tudo e de todos. Por quê? Porque ele nos salva enquanto homem. É a natureza humana de nosso Senhor que morreu no sepulcro, não? Que foi sepultado, morreu no Calvário, foi sepultado e que ressuscita. E como que essa natureza pode me salvar? Porque ela está unida à divindade, uma pessoa divina que morreu, então tem méritos infinitos, então paga a infinita dívida que o homem contraiu para com Deus. Mas que sangue é esse? É sangue da natureza humana? Que corpo é este imolado? É o Cordeiro de Deus imolado? Então é a humanidade de nosso Senhor que nos salva. Obviamente por ele ser Deus verdadeiro. E aqui então a sua humanidade é glorificada, já com a sua ressurreição gloriosa, e agora com a sua ascensão, que ele é elevado e posto à direita de Deus Pai Todo-Poderoso enquanto homem, para que todos os homens se prostrem e o adorem, porque ele é Deus verdadeiro, mas tributem esse eterno louvor e adoração a ele como homem, Deus, porque ele nos salvou enquanto homem. Enquanto Adão, homem, nos afundou, nosso Senhor Jesus Cristo, como homem, o novo Adão, nos salva desse naufrágio. Por que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Pergunta 120. Resposta. Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu para provar, com várias aparições, que ressuscitara verdadeiramente e para instruir melhor os apóstolos e confirmá-los nas verdades da fé. Então aqui nós temos razões. Primeira razão, para provar com várias aparições que ressuscitara verdadeiramente. Por quê? Só pode ressuscitar verdadeiramente quem morreu verdadeiramente. Então ele prova que morreu verdadeiramente 3 dias de sepulcro. E vai provar que ressuscitou verdadeiramente estando 40 dias glorioso entre eles. E nós vemos aqui várias aparições na Sagrada Escritura, não quer dizer que foram todas, são algumas. E entre elas, todos os relatos, nós vemos há vários, não? Há vários. Aí vão falar, foi um delírio comunitário. Pois é.
Sempre haverá algo para incriminar as aparições de Nosso Senhor, para quem não tem fé e para quem é desonesto intelectual. Um delírio comunitário, depois o Atos dos Apóstolos vai dizer que Nosso Senhor apareceu a muitos, ali antes da sua ascensão. Ele apareceu a muitas pessoas. Então não podemos dizer que ele apareceu para... Todos tiveram delírio, Depois as verdades que vão pregar sobre ele, provando a sua ressurreição, confirmam o fato para aqueles que não viram. Os milagres que os apóstolos vão operar por virtude de Nosso Senhor ressuscitado. E depois Nosso Senhor também aproveita esses 40 dias para instruir os seus apóstolos. É tradição contada pelo Papa São Fabião ou São Fabiano, por exemplo, aproveitou e ensinou os apóstolos a fazer o Santo Crisma, usando azeite de oliva e o bálsamo, misturando essas duas substâncias na Quinta-feira Santa e confecciona o Santo Crisma. Isso é feito na tradição da Igreja Romana e na tradição da Igreja Oriental, ou seja, da Igreja Universal. Pois então, uma coisa apostólica. Nosso Senhor ensinou os apóstolos a rezar a Santa Missa nesses 40 dias. É uma tradição também, e mesmo com as variações que existem entre vários ritos da Santa Igreja, todos os que são católicos, é uma só missa, mas só com variantes acidentais. Pois então, isso já são coisas dos apóstolos, que também instituíram certos ritos para um lugar, influência dos santos padres também, de um lado para o outro. Mas em todo caso, o essencial veio de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é esta unidade substancial da missa católica, e que existam variantes acidentais, que isso vem por questões das diversas tradições orientais ou ocidentais. E Nosso Senhor instruiu e ensinou muitas outras coisas, e também confirmá-los nas verdades da fé, porque tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu, e agora Nosso Senhor ressuscitado é a prova, não? Do que tudo que ele disse é verdade. Ele prova com a sua ressurreição, é o milagre de todos os milagres, o maior, para provar sua divindade, para provar a verdade de tudo que ele ensinou. Então, todos os apóstolos ficam verdadeiramente confirmados numa fé inquebrantável. Por isso vão morrer por Nosso Senhor, e vão sair dali, depois de Pentecostes, inflamados em conquistar o mundo a Nosso Senhor. E aqui nós temos, então, nesses 40 dias, 40 dias tradicionais. Aí poderíamos dizer, mas padre, por que Nosso Senhor não apareceu para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes? Por que não apareceu para aqueles que gritaram crucificam, crucificam? Pois então, e por que Nosso Senhor não apareceu para eles? Porque como eles não acreditaram em Nosso Senhor, pela fé da verdade de sua palavra, não deram assentimento de fé à sua palavra, aos seus milagres que eles viram, ouviram, ou tiveram contato com alguém miraculado por Nosso Senhor, então Nosso Senhor não vai aparecer para eles, porque Nosso Senhor castiga a incredulidade daqueles que não tiveram fé, não aparecendo para eles. Não. Agora, Nosso Senhor recompensa a fé dos que tiveram fé e têm fé, e aparece para eles. Assim como aqueles que têm fé hoje vão ver Deus, se perseveram na fé e morrem fiéis, vão ver Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, no reino dos céus para sempre, e essa é a glória da nossa fé. Assim, aqueles que não acreditaram em vida, não viram vida. E Nosso Senhor entrega-os à cegueira da desonestidade de cada um deles, que mesmo Nosso Senhor aparecendo, eles talvez iam negar isso, porque chegam ao absurdo. Ao absurdo. Um exemplo disso nós temos em tempos modernos, não tempos próximos, na Revolução Comunista, a famosa aparição do menino Jesus. Havia uma professora muito comunista, bandida, infeliz, em que, querendo deturpar, estragar a fé das crianças, deixou-as com fome e fizeram elas gritar por Deus, Nosso Senhor, e como Deus não aparecia, então elas
falaram, não, grita por Lenin, por não sei quem, aí depois ia dar com elas para mostrar que, bom, esse existe, ou existia, e Deus não existe, porque ele não apareceu. Então havia uma menininha muito devota, graças ao bom Deus e aos seus pais, do menino Jesus. E ela ficou interiormente, menino Jesus vem, 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 clamou, insistiu para o menino Jesus vir, e ele veio, ele apareceu, abre a porta, aparece na sala de aula, todos viram. E a professora ficou louca. Pois é, enlouqueceu. Por quê? Porque Nosso Senhor não existe, né? Mas ele veio. Ele veio, e ela, como era uma bandida, é o extremo do comunismo, não, que nega a realidade das verdades de Deus. Então, quando eles têm um contato, eles enlouquecem. Isso seriam Anás, seriam Caifás, seriam Pilatos, seriam todos inimigos de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor não faz esse favor a eles, mas fará, porque na ressurreição final, quando eles virem Nosso Senhor glorioso sentado no seu trono, eles verão que foram aqueles que eles crucificaram, que eles condenaram, que eles fizeram um processo iníquo. E enlouquecerão, um enlouquecimento como desta infeliz, mas eterno. Então, Nosso Senhor aparecerá para eles. Em realidade, para todos nós no juízo final. E para os que se salvarem, os que se salvaram estão vendo, e os que se salvaram verão, e com uma felicidade essencial por toda a eternidade. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? Pergunta 121. Jesus Cristo subiu ao céu primeiro para tomar posse do seu reino que havia merecido por sua morte. Então, Nosso Senhor, com a sua morte, ele merece resgatar o seu povo, as almas fiéis, todos que acreditaram nele, será pelos meios da sua paixão que se salvarão. Então, Nosso Senhor fez um reino de uma terra conquistada, de almas, um povo conquistado, a Santa Igreja, e aí ele é o rei que toma posse do seu reino, sobe aos céus, para preparar o nosso lugar para a glória e para ser nosso mediador e advogado junto ao Pai Eterno. Então, Nosso Senhor vai primeiro preparar este reino, por isso ele diz que na sua casa tem muitas moradas, e ele preparou cada uma delas para os seus fiéis, e para ser nosso mediador e advogado junto do Eterno Pai. Porque como que ele é o mediador? Como que ele é o advogado? Porque as suas chagas, quando ele mostra para o Eterno Pai tem de nós piedade. Então, por isso a redenção de Nosso Senhor, que a graça da paixão de Nosso Senhor não foi algo assim, há 2000 anos atrás, é algo perene e contínuo. É verdade que é um ato único perpetuado para sempre, por toda a eternidade. Por isso as chagas de Nosso Senhor são gloriosas, hein? Ele não apagou suas chagas com a sua ressurreição gloriosa, as glorificou, e é mostrar o Eterno Pai, e o Eterno Pai tem de piedade de nós. Então nisso ele é o nosso advogado e mediador de redenção. Ele foi esta ponte entre a terra e o céu. Ele é essa ponte. Então nós podemos ser atendidos por quê? Porque Nosso Senhor é esta ponte. É uma das razões da eficácia da oração. Por que a oração tem eficácia? Porque Nosso Senhor rezou. Então toda vez que nós rezarmos, quando o Eterno Pai ouvir a oração de um ser humano, vai falar, tem por detrás a oração do meu filho. Então, por que então os sacramentos são eficazes? Porque ele instituiu. Porque toda essa ordem sacramental tem poder? Porque ele é Deus e ele colocou o poder. Então todas essas coisas terão efeito porque lá do céu ele dá e mantém. E ele então é esta ponte. E as almas poderão subir ao céu. Por quê? Porque ele é o caminho que leva à vida eterna. Então ele é o nosso mediador, do qual todos passaram por ele, inclusive Maria Santíssima. Ela seguindo Nosso Senhor, não, e ela é tudo o que ela é por causa de Nosso Senhor. Agora os outros nossos intercessores, os medianeiros de intercessão, não? Então, quando São Pedro, ou Santo Expedito, ou Santa Filomena rezam por mim a Deus pedindo o que eu pedi a eles, a oração deles, por favor, é muito melhor do que a nossa, hein? E Nosso Senhor também vai ouvir Santa Filomena falar, o que você quer, minha querida? E vai dizer, olha, tem na terra aquele pecador ali que é muito devoto meu, mas está pedindo tal coisa. Então, Nosso Senhor muitas vezes vai falar, olha, porque a senhorita pediu, minha querida, então ele vai ter, mas ele não merece, hein?
Então ela mereceu nos alcançando essa graça. E às vezes ela fala, não se preocupe, Senhor, eu vou dar um jeito nele. Dê essa graça e põe na minha conta. E aí ela nos ajuda, imitando alguma virtude dela, bom, ficamos quites, não? Com esta graça que ela nos ajudou. Pois então, isso é muito interessante, são mediadores de intercessão. Tira em alguma coisa a mediação de Nosso Senhor? Em absolutamente nada, porque Ele é o mediador. Então toda a salvação, toda a ordem de salvação só vem por Nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros santos são causas de intercessão, de oração, de disposição, mas não apaga em nada a Nosso Senhor. Pelo contrário, realça mais ainda. Por quê? Porque Santa Filomena é o que é porque seguiu Nosso Senhor. São Pedro é o que é por quê? Porque foi fiel ao Nosso Senhor seguindo. E assim mostram que esses que chegaram ao fim também podem ajudar-nos porque estão conectados a esse caminho. Não é uma viela, hein? Não é um caminho paralelo. Não, é nada mais que um veículo nesse caminho que nos leva seguramente até o fim, que é a eternidade. Porque eles chegaram. Então eles podem nos ajudar a perseverar nesse caminho e chegar também. E depois também Nosso Senhor ficou para enviar o Espírito Santo aos apóstolos, porque ele disse que se ele não fosse, não viria o Paráclito. E neste mistério, Nosso Senhor nos ensina a desapegar-nos da terra e deixar bem claro que nós fomos criados para a eternidade do céu. Então, por isso, Nosso Senhor não estabelece nesta terra a sua morada fixa. A mesma igreja militante, hein? Qual é o fim da igreja militante? Ser triunfante. Pois é. Qual é o fim da igreja purgante, do purgatório? Ser triunfante. E qual é a igreja triunfante? Aqui está no céu. Então fica claro que isso é um desterro. E que não é a nossa morada, esta terra, do jeito que ela se encontra. Por que se diz que de Jesus Cristo que subiu ao céu e de sua mãe que se diz que foi levada para o céu? Pergunta 122. Resposta, diz-se de Jesus Cristo que subiu ao céu e de sua mãe santíssima que foi levada para o céu, porque Jesus Cristo, sendo homem Deus, subiu ao céu por virtude própria, mas sua mãe, que era criatura, embora mais digna de todas, foi levada para o céu por virtude de Deus. Então aí está a diferença entre a ascensão, que é de nosso Senhor Jesus Cristo, e a assunção de Maria Santíssima. A ascensão de Nosso Senhor, que é 40 dias depois da sua ressurreição, por isso, na tradição, a quinta-feira depois de 40 dias da Páscoa é a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o 15 de agosto é a assunção de Maria Santíssima. Então, se nós olharmos a natureza das coisas, poderia parecer que a distinção não é tal. Por quê? Porque um corpo glorioso, ele tem poder de subir ao céu e de descer do céu e de andar para um lado e para o outro. Por quê? Porque ele está glorioso. Agora, Nossa Senhora foi glorificada, assunta. Então poderíamos dizer que Nossa Senhora sobe pelo poder do seu corpo glorioso. É verdade. Ela sobe pelo poder do seu corpo glorioso, porque ela ressuscitou e subiu aos céus, pela assunção. Mas tem uma diferença. A glória do corpo glorioso de Nosso Senhor é sua. Porque Ele é Deus e glorifica a si mesmo, com a sua natureza, glorifica pela sua divindade, sua natureza humana. Agora, a glória do corpo de Nossa Senhora é a glória de Deus, que Ele comunicou a ela. Por isso, essa distinção é real, é lícita falar que Nosso Senhor subiu pelo seu próprio poder. Por quê? Porque é o poder seu. Agora, Nossa Senhora subiu pelo poder de Deus. Sim, porque é um poder que Deus deu para o seu corpo glorioso, como dará aos demais corpos gloriosos, com a ressurreição final que ressuscite para a glória. Mas só que esse poder pertence a Deus e eles têm por participação. E Nosso Senhor tem porque é algo essencial seu. Explicai as palavras está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. As palavras está sentado significam a posse pacífica que Jesus Cristo tem da sua glória, e as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso exprime que Ele tem o lugar de honra sobre todas as criaturas. Então nós temos aqui Nosso Senhor Jesus Cristo sentado. O sentar mostra um governar. Por isso os reis tinham tronos, não?
Mostra uma posse e o governo sentado, ou seja, pacífico. E a direita é um lugar de honra. Então mostra esta dignidade sobre todas, esta nobreza da realeza da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, o homem verdadeiro, Deus verdadeiro, que está na posse do seu reino, conquistado e tomado posse pacífico e todo-poderoso pela sua divindade. E está ali acima de todas as criaturas. Ninguém, por santo e por nobre que for, poderá fazer algo tão sublime. E se fizer algo, será sempre por causa da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, que deu a graça de fazer. Então, todos os méritos de glória, toda a causa eficiente e eficaz de todas essas coisas, do bom, do obrar no bem, do perseverar no bem, de se salvar, é da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nosso Senhor tem uma glória inalcançável, falando da sua natureza humana.